é essa que o intestino é o segundo cérebro? O que acontece no intestino é capaz de influenciar o funcionamento cerebral? Eu sou a doutora Tayane, neurocientista, e falarei sobre isso nesse vídeo. O intestino é um órgão que tem uma ligação direta com o cérebro. Isso é muito interessante, porque nós sabemos que as células nervosas, os neurônios, estão espalhados por todo o corpo em circuitos complexos e informam ao cérebro o que está acontecendo, ou seja, os órgãos têm seus próprios circuitos neurais que vão informar ao cérebro o que está acontecendo. Mas no caso do intestino, não é apenas um circuito neural que está envolvido, é mais do que isso, é uma ligação direta e aparentemente mais rápida do que dos outros órgãos com o cérebro, ou seja, o intestino tem uma comunicação muito mais eficiente com o cérebro, direta e rápida do que os outros órgãos. Isso por conta de um nervo chamado nervo vago, que faz aí essa conexão. O intestino tem o seu próprio microbioma, onde nós temos ali, né, esse microbioma ele é composto de bactérias, protozoários, vírus, fungos, e tudo isso faz parte do nosso corpo. Existe um equilíbrio dessas bactérias, ou seja, existe uma composição específica no intestino que uma pessoa saudável tem, ou seja, ela tem tantos por cento de uma bactéria, tantos por cento de protozoário, tantos por cento de levedura. Existe essa composição, por quê? Porque as pessoas saudáveis também dependem, para serem saudáveis, desse microbioma. E as pessoas que não são saudáveis, elas também têm essa dependência, mas o microbioma, quando ele não está equilibrado, ele faz mal para as pessoas. Um exemplo disso: foi observado que as pessoas com bipolaridade, as pessoas com depressão, têm um microbioma diferente daquelas pessoas que não têm esses problemas. Ou seja, existe uma ligação que ainda está sendo estudada sobre esse microbioma, sobre o que ele faz no funcionamento intestinal e como ele está influenciando o cérebro para que essa pessoa tenha depressão. O contrário também é verdadeiro. A pessoa que fica deprimida também pode inflamar o seu corpo e levar a mudanças temporárias no seu microbioma, levando então a um outro problema intestinal, porque foi também observado que as pessoas, por exemplo, quando podem ficar muito deprimidas ou muito nervosas ou muito ansiosas, essas pessoas podem ter, por exemplo, diarreia, outras vão ter constipação. Então, o que acontece no cérebro, o nosso estado emocional também influencia no funcionamento do intestino. Agora, como exatamente isso acontece? Nós não sabemos. Nós sabemos que uma grande quantidade de serotonina, por exemplo, é fabricada no intestino. Alguns estudos dizem 70% até 90% da serotonina que nós usamos no corpo inteiro. A serotonina não é somente utilizada no cérebro, ela funciona como um hormônio, ela tem diversas funções metabólicas. Alguns estudiosos, porém, dizem que o cérebro não utiliza dessa serotonina de forma nenhuma, que ele simplesmente pega o triptofano, que é, por exemplo, uma coisa que você pode encontrar em banana, e que ele fabrica a sua própria serotonina, não utilizando a serotonina do intestino. Outros autores, outros investigadores já dizem que você utiliza sim essa serotonina do intestino. O ponto é que, como nós observamos, muitas pessoas, por exemplo, que têm depressão,
tem problemas de serotonina, às vezes na fabricação desse neurotransmissor, às vezes um problema de receptores, porque os neurônios têm os que fabricam e após a fabricação de um neurotransmissor ele tem que ser recebido por outro neurônio através de receptores. Muitas vezes nós temos um problema nesses receptores. O fato é que remédios para depressão, por exemplo, que mexem com esses receptores, também influenciam no intestino. Então, pode ser sim que muitas coisas que são produzidas no intestino influenciem o nosso humor, porque de alguma forma existe uma passagem ou desses neurotransmissores ou de alguma informação por conta da presença desses neurotransmissores no intestino para o cérebro, que vai então mudar a forma como nós estamos nos sentindo. Uma coisa também muito interessante é no caso das doenças neurodegenerativas relacionadas ao envelhecimento que levam à demência, como é o caso do Parkinson e do Alzheimer. Um dos sintomas precoces, ou seja, os primeiros sintomas que nós temos no caso do Parkinson e do Alzheimer são problemas intestinais. Por exemplo, constipação, irritação do intestino, que pode a longo prazo acabar levando, na verdade, até a diarreia. Então, a pessoa pode sair de constipada a ter diarreia, principalmente nos casos de Alzheimer. Nos casos da doença de Parkinson, é mais comum que a pessoa sempre esteja com constipação, ou seja, com o intestino preso, que ela fique mais inchada. E é interessante também que alguns estudos demonstraram que doenças inflamatórias que afetam o intestino, que deixam o intestino inflamado, podem levar à doença de Alzheimer. Ou seja, a inflamação que está ali dentro do intestino, de alguma forma, ela leva à inflamação do cérebro. Consequentemente, a doença de Alzheimer a longo prazo. Então, existe essa ligação de alguma forma que não está muito clara. Mas outras questões também são abordadas neste caso. Por exemplo, o caso das pessoas com autismo. Foi comprovado já que as pessoas com autismo e suas mães também têm um microbioma diferente no intestino. Então, levou-se a pensar na mudança de dieta para os autistas para mudar esse microbioma e verificou-se em alguns casos que alguns sintomas agressivos do autismo, por exemplo, foram minimizados com dieta. Ou seja, em vários casos diferentes, nós observamos que o que acontece no intestino e a composição do microbioma intestinal vai influenciar como o nosso cérebro funciona. Então, nós devemos, com certeza, cuidar muito bem do nosso intestino, do nosso microbioma. E como nós podemos fazer isso? Evitando dietas inflamatórias, por exemplo, excesso de glúten e procurando tomar leites que sejam aí de melhor qualidade. Não vamos falar aqui de marcas, mas a pessoa procure, porque o leite, apesar de nós, termos o primeiro registro que tomamos leite, que damos leite para os nossos filhos, é de mais de 11 mil anos atrás. Atualmente, o processo que o leite passa para chegar na nossa casa faz com que esse leite ele seja inflamatório para o nosso corpo. Então, o problema em si não é o leite, mas o processo que esse leite está passando até chegar na nossa mesa. Exercício físico é um anti-inflamatório natural, ou seja, é essencial para a nossa vida. E que tipo de exercício físico? Pode ser uma caminhada, não importa, mas algum tipo de exercício físico é necessário para nós mantermos aí um equilíbrio na inflamação, especialmente para as pessoas idosas.
As mulheres gestantes e que amamentam precisam cuidar bastante do microbioma intestinal, inclusive para evitar depressão pós-parto e também durante a gestação, além de evitar um grande cansaço e desejos por doces, né? Desejo muito grande, obsessivo por doces ou por algum alimento específico. Isso indica um desequilíbrio do microbioma por falta de algum nutriente essencial na dieta dessa gestante ou dessa lactante. Então, isso é importante, fazer sempre suplementação com vitaminas boas, adequadas para suas necessidades, para que você consiga manter, né, o seu humor, a sua energia, a sua cognição e também evitar ficar deprimida ou muito ansiosa nesse momento da gestação ou de amamentação. Uma das coisas também que são essenciais para cuidar do microbioma é a ingestão de bactérias boas, que nós podemos encontrar em fermentados. Algumas empresas também fazem, não é, um kit aí de bactérias para nós, não é mesmo? Então, nós podemos procurar isso. E o que seria um bom? Um que tivesse mais ou menos 5 tipos de bactérias seria ótimo. Se você não tem disponibilidade disso no momento, não tem dinheiro, porque eles são um pouco caros também, uma opção é tomar o Yakult. Principalmente no Brasil tem um chamado 40 Light, que é o melhor Yakult que tem. Ele tem uma forma de açúcar que o nosso corpo não absorve e, portanto, ele não vai deixar o seu organismo inflamado. E tem 40 bilhões aí de bactérias para o intestino. Então, nós precisamos sim cuidar do intestino quando nós pensamos em cuidar da nossa mente, da nossa cognição, em como o nosso cérebro funciona.